Bom dia, bem chegado. Ele que fala com a gente lá da Alemanha. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Fiquei até lisonjeado com essa apresentação. Pensei, meu Deus, que orgulho dessa apresentação e ainda mais ter sido indicado pela Luciana, né, que é uma grande parceira nossa. Aí, nesses últimos 4 anos, sofremos juntos, tentando emplacar algumas discussões que, infelizmente, não eram bem recebidas e até hoje não são. Mas é um prazer estar aqui falando com vocês. Argemiro, você... desculpa, Rebeca, te cortei. Não, dizer que o prazer é nosso em ter você aqui conversando com a gente. Você e seus parceiros do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG cunharam uma expressão, queria dizer que a Luciana Gatti já fez menção mais de uma vez essa expressão aqui, e foi a partir dela que ela falou, tem que chamar o Argemiro, fundamental para conversar com ele. Chama agrosuicídio. O que é o agrosuicídio? O que é essa expressão que vocês cunharam? É curioso, Mauro, que eu escrevi um artigo para uma revista há pouco tempo e usei o termo agrosuicídio, né? E aí a mesma revista pediu para publicar o texto em português, em inglês, só que me argumentaram que não podia usar o termo agrosuicídio, se eu poderia propor outro termo para ser usado, porque não seria bem visto pela comunidade falante de língua inglesa. E aí isso me levou ainda mais a usar o termo, porque se ele é impactante, é o que a gente quer fazer com esse termo. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil, o modelo de ocupação, o modelo de desenvolvimento, o modelo de uso da terra, o modelo de expansão agropecuária que o Brasil elegeu para se desenvolver, na verdade, ele é um tiro no pé do próprio modelo que foi eleito. Hoje a gente tem grande parte do nosso PIB dependente da agropecuária. Só que menos de 10% das áreas agrícolas no Brasil são irrigadas. Então, pense o tamanho do problema que a gente tem, falando aí de um planeta em aquecimento, né, consequentemente com mudanças do volume de chuva e etc., sendo que 90% da nossa produção depende das chuvas, depende das condições climáticas. E nós mostramos que, sem a presença de floresta, existe uma modificação no clima regional que atinge o ciclo hidrológico, consequentemente, modifica esse volume de chuva. Então, à medida que o agronegócio ele se expande para tentar produzir mais, na ganância de bater recordes e recordes de produção que a gente está tentando bater ano após ano, ele tá praticamente cometendo um suicídio a longo prazo, porque a fonte que irriga a sua própria produção, que é a chuva, 90% da produção é irrigada pela chuva, ela está sendo destruída. Como que ele vai manter a sua mesma produção? Então, isso é um suicídio da própria atividade. É nesse sentido que a gente está chamando de agrosuicídio. Se a gente for parar para pensar, hoje, mais de 90%... assassinato planetário e um suicídio da própria atividade deles. Exato. É uma coisa que é uma dupla materialidade. São dois problemas. O desmatamento, ele é a nossa principal causa de emissões de gases de efeito de estufa no Brasil. Acredito que a Luciana tenha falado muito disso, que é a área, né, que ela mais atua. Ao mesmo tempo em que ele provoca mudanças locais e regionais. Agora, você soma esses dois fatores e tenta imaginar um futuro possível para uma agricultura que depende exclusivamente do clima. É uma questão que a gente está dizendo que não é uma questão ideológica. Quando nós publicamos nosso primeiro artigo na Nature sobre esse tema, eu recebi mensagem sendo chamado de terrorista ambiental. Por que não publicamos em uma revista nacional, visto que a gente estava valorizando tanto a Amazônia? Por que resolvemos publicar em uma revista internacional? Então, esse tipo de argumentos, eles chegaram, mas as pessoas não conseguiram, essas pessoas especialmente, não conseguiram enxergar que a gente trazendo esse tema é uma forma de salvaguardar o próprio agronegócio. Nós não estamos contra o agronegócio quando a gente fala de agrosuicídio, não é essa a nossa intenção. É salvaguardar que ele tenha um futuro resiliente, porque caso contrário, a gente não vai ter condições de fazer o que a gente faz hoje com as terras disponíveis que a gente tem.
Interessante. Rebeca, eu digo sempre assim, eu olho para lá o presidente da COP aí, que é o presidente da empresa de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, olho para esse Alexandre Silveira, para o Prates e para todo mundo que defende, né, que tem que tacar pau, que o Brasil vai ser grande, o Brasil vai ser independente, o Brasil maravilhoso, com o aumento da exploração do petróleo, né? Muita gente da esquerda, inclusive, defende isso, nossa soberania, né? E é importante a exportação, balança comercial. Essas pessoas estão fazendo piquenique à beira do vulcão que está prestes a explodir. É um negócio chocante, né? Chocante, realmente. E vocês, sempre digo isso, vocês no final do século passado, eram chamados a mais gentil denominação que vocês recebiam era de lunáticos, né? Eram de loucos. Agora, no começo do século, vocês foram vistos como gente que não sabe fazer ciência, né? Vocês não sabem fazer ciência, não entendem o que está acontecendo. E olha, desde os anos 80, não você, mas aqueles que lhe antecederam, né, como cientista ambiental, estão advertindo: esse negócio não vai dar certo, esse negócio vai acabar muito mal, o planeta está aquecendo, gás de efeito estufa, e sendo constantemente desmoralizados. Está aí. Chegou o dia bem antes até do que esperado. Agora o planeta inteiro paga pelo desprezo que foi dado aos cientistas ambientais, que foi desprezo e hostilidade. E o que você está me dizendo agora me deixa chocado, porque esse desprezo e hostilidade prossegue ainda hoje. Nós estamos à beira, o desastre está aqui, ó. Estamos no meio do desastre e vocês continuam sofrendo hostilidade. É impressionante mesmo. Com certeza. Eu costumo dizer que nós somos muito sensíveis e empáticos com os cientistas médicos, bioquímicos, biológicos que trabalharam durante a pandemia, porque os mesmos ataques que eles receberam, nós, cientistas do clima e cientistas ambientais, viemos sofrendo esses ataques ao longo das últimas décadas. Por exemplo, o nosso estudo, quando ele nasceu inicialmente, esse primeiro estudo que deu todo esse alvoroço, se eu contar para vocês que não tinha a parte econômica, as pessoas não acreditam. A gente não tinha incluído o cálculo econômico de quanto isso levaria à perda para o agronegócio, etc. Nosso intuito era fazer uma ciência básica, uma ciência pura, que pudesse mostrar o efeito do desmatamento no clima. Entretanto, quando nós fomos pensar, bom, mas como que nós vamos chamar a atenção das pessoas? Como que nós vamos chamar a atenção do agronegócio, principalmente, que é a principal força política hoje dentro do Congresso? Eu estava acompanhando agora há pouco a conversa com o Glauber. Então, como que nós vamos chamar a atenção? Vamos falar de dinheiro, vamos pôr a mão no bolso, porque é a única forma da gente falar sobre isso. E mesmo falando em dinheiro, né, nós tivemos essa negatividade por parte de uma parte do setor. Ótimo. Gemiro, obrigada pelas suas considerações. Uma pergunta que eu quero muito te fazer é relacionado aos rios voadores. Né? Existe esse termo, explica para a gente o que são esses rios voadores, como que o desmatamento na Amazônia, ela prejudica, afeta esse fluxo de umidade e qual o impacto, né, em outras regiões, para além ali da Amazônia, ou para os outros biomas. É importante, é muito, muito interessante essa pergunta, Rebeca, porque a gente sabe que dentro da Amazônia, aproximadamente 30% da precipitação que cai, ela é reciclada pela própria floresta. Ou seja, existe uma variação, obviamente, nesses números, como tudo na ciência existe seu erro associado, mas a gente sabe que é uma grande proporção de água que é bombeada pela floresta e que volta a cair ali mesmo. Isso aí já é consenso. Mas os estudos eles avançaram o suficiente para mostrar que toda a América do Sul depende desse bombeamento de umidade que vem da Amazônia. Imagine uma situação, a gente tem umidade vindo do oceano e essa umidade vem do oceano, encontra com a umidade que vem da Amazônia, então se formam ali grandes células de umidade e essas células de umidade elas batem ali nos Andes e voltam como os que a gente chama de rios voadores para o território brasileiro. Então, grande parte da chuva que cai no centro-oeste, que cai no sudeste, até mesmo no sul do Brasil, parte dela é reciclada pela Amazônia. Então, quando a gente está falando de desmatamento da Amazônia e problemas no clima, a gente não está falando de uma questão só do bioma Amazônia.
O Cerrado sofre muita influência da Amazônia. E a gente tem que 50% da área do Cerrado hoje é agricultura. 20% da soja exportada para o mundo vem do Cerrado. Então, o problema não é só brasileiro, se a gente for considerar. E é essa mensagem que eu percebo que a gente tem tentado levar e que a gente tem tentado endossar. Justamente esse termo rios voadores, ele é bem didático para a gente conseguir entender todo esse mecanismo de umidade que bate nos Andes e volta e que irriga boa parte da produção. E, além do agronegócio, a gente está falando também do setor elétrico. Né? Então, nós sabemos que grande parte dessa umidade ela cai em formato de precipitação, em formato de chuva, para abastecer os nossos reservatórios. Então, aí a gente tem dois problemas associados. Se a gente não tem chuva, a gente não tem condições o suficiente para produzir, e aí o produtor talvez ele vai tentar irrigar, mas ele vai irrigar com que água, se não caiu chuva para abastecer o lençol freático? Então, é um ponto que as pessoas acham que a irrigação é a solução. Vamos avançar para a irrigação. O próprio governo federal, nos últimos anos, tem apostado muito no avanço da irrigação para resolver esse problema. Esquecendo que não é um problema só da Amazônia, não é um problema só do Cerrado, como você disse, por causa dos rios voadores. Né? Então, é um problema que, na minha opinião, e eu acredito que na opinião de grande parte dos cientistas, precisa ser tratado como, de fato, uma estratégia de desenvolvimento nacional, a preservação do que a gente tem hoje de Amazônia e Cerrado. Eu estou falando da Amazônia e Cerrado porque são os dois biomas que sofreram mais desmatamento, né, ao longo dos anos. Hoje, se a gente for considerar o desmatamento da Amazônia, ele até teve uma redução no primeiro semestre do ano, né? Muito fruto da maior intensa política de combate e controle. Só que, ao contrário, o desmatamento do Cerrado disparou. Uhum. E do mesmo jeito que a gente tem esses rios voadores que vêm da Amazônia, o Cerrado também recicla parte da sua precipitação. Só que o mundo focou na Amazônia, o Brasil focou na Amazônia, todos nós focamos na Amazônia. Né? Então, esses rios voadores, eu até arriscaria dizer que eles acontecem em conjunto com a umidade da Amazônia, que vem do oceano, e com a umidade do Cerrado também. Interessante isso que você traz, porque há um outro aspecto nesse agrofascismo, como eu digo, ou no agrosuicídio, como vocês falam, com a dimensão científica e eu com a dimensão política, que é a seguinte: eles estão exportando água. Exatamente. A água que vai nos fazer falta aqui, por que está exportando água? Porque o que é soja, o que é milho? Exatamente. Cerca de 70% desses grãos que eles exportam é composto de água, que é essa água que eles estão liquidando. Então, eles estão mandando, esses rios voadores a que a Rebeca fez menção, estão sendo enviados para a China, estão sendo enviados para a União Europeia. Para a União Europeia, de graça, em vez de ficarem aqui no Brasil. E é o que você trouxe também, né? Vai irrigar com qual rio se o rio vai secar? Né? Da onde vai buscar água para irrigação? Então, vai ter um monte de canos de irrigação espalhados pelo país que não vai soltar água nenhuma em breve. O cenário é efetivamente dramático. Ontem saiu mais esse anúncio aqui do Centro Copérnicos, aí da Europa, onde você está aqui. Isso aqui é a anomalia da temperatura global em novembro, no mês de novembro. Então, é a variação da anomalia mensal. O que é anomalia mensal? Sempre tendo essa referência, né? A era pré-industrial é o zero. Então, a questão é o quanto a temperatura global oscila acima da era pré-industrial, e a avaliação geral, o Acordo de Paris diz o seguinte: não pode ir acima de 1,5. Acima de 1,5 e de 2, pior ainda, os efeitos são catastróficos sobre o planeta. E a gente tem visto a quantidade de vezes que no mês de novembro superou-se os 2 graus. Então, olha isso aqui, gente. Não precisa nem ver número. É só ver aqui, ó. 2004, 2006, 2008, 2002, 2014, 2022. Olha 2023. O tamanho da anomalia. Está evidente o desastre. O desastre está aí aos olhos de todo mundo. E aí, a gente tem duas posturas lá na COP mesmo, na própria COP, né, como signo de contradição.
e em todo o planeta, em todo o mundo. Essa foi uma linda marcha liderada pelas mulheres, mas não só elas, pelos indígenas, lá na COP ontem. Vocês estão vendo ali Célia Chacriabá, deputada federal, e a ministra Sônia Guajajara, né? Não apenas indígenas do Brasil, mas de todo o planeta, acorreram para a COP. Realmente imagens muito, muito bonitas, muito relevantes. E quando a gente olha o mapa do Brasil, os grandes preservadores do país são exatamente as áreas mais preservadas do Brasil são as áreas indígenas. E hoje, amanhã, o Congresso Nacional, dominado pelo agronegócio em aliança com os fascistas e até com alguns parlamentares que se dizem de esquerda, pretende derrubar o veto de Lula ao marco temporal. É um desastre, mais outro desastre sem tamanho para o país. E nesse paradoxo, né, Argemino, nessa contradição, a Luciana Gatti chegou, está lá na COP, por sinal. Se não fez, vai fazer daqui a pouco a primeira palestra dela. Ela faz palestra hoje, faz palestra sexta e sábado. E chegou lá e foi para essa mesa, né? Porque a COP tem as mesas grandes e várias, né? Tem estandes, né? Aqui, no caso, é um estande do consórcio de governadores da Amazônia. Então, ela chegou lá, estava fazendo palestra, o governador da Amazônia, esse aí que vocês estão vendo, o bolsonarista Wilson Lima. Vou ler a mensagem que a Luciana Gatti me mandou. Oi, Mauro, acabei de ter o desprazer de ouvir o governador do Amazonas dizendo que riqueza é soja, riqueza é gado, riqueza é minério, e que quem quer a floresta preservada nos quer subdesenvolvidos. Então, há uma luta política e econômica intensíssima em marcha, né, Gemini? Nossa, eu ainda não tinha visto essa fala. Ela me assusta e ela me apavora, na verdade. Eu digo que ela me apavora porque nós estamos com 2 estudos aí engatilhados para serem publicados nos próximos meses, mostrando totalmente o inverso, que os lugares que mais conservam são os lugares onde, se ele chama riqueza, né, aí depende do conceito, que eu acho que é um conceito de baixo intelecto, dele chamar riqueza de soja e gado, né? Mas se ele chama riqueza de soja e gado, a própria soja e gado vão ser afetados se a gente não tem chuva. Então, o que é preciso a gente considerar que não é porque ele não enxerga, ou essas pessoas elas não enxergam visivelmente o papel da preservação, ou seja, eles não colhem a floresta e vão lá e vendem a floresta, que esse valor agregado não exista. Uhum. Nós mostramos claramente com cálculos, e assim, isso que eu estou te dizendo não é uma questão ideológica, eu não estou tirando isso da minha opinião, da minha opinião política. São cálculos científicos, são modelos computacionais, são análise de dados, que mostram que sem preservação não tem agronegócio. E me assusta muito esse tipo de fala, porque nós publicamos um estudo há pouco mais de 2 anos, que cerca de aproximadamente 20% das exportações brasileiras de soja e carne, elas estão potencialmente ligadas ao desmatamento ilegal da Amazônia e do Cerrado. Agora, a gente nota que existe um grande alinhamento entre o que é dito pelos tomadores de decisão, pelo governo, e o que é feito na prática. Tanto que a gente está vendo aí o quanto que o discurso mudou o desmatamento nesse ano. Agora, quando a gente vê um líder político de um estado que tem tudo para tomar as rédeas e defender a floresta, porque é da floresta que ele consegue produzir a sua agricultura, dizer uma coisa dessa, é isso que eu estou chamando aqui na prática de agrosuicídio. Eu acho que esse exemplo ele é muito didático nesse sentido, né? Considerando que ele tem 10% de suas terras irrigadas, de onde vai vir tanta chuva para produzir? Hoje a gente tem uma coisa que o Brasil inteiro inveja, que é o sistema de dupla safra. Isso é algo que os países de fora eles olham e pensam, uau, que potencial o Brasil tem. A gente consegue hoje produzir 2 safras dentro de uma mesma estação chuvosa. Isso que em grande parte do cerrado da Amazônia, a gente planta soja ao longo de aproximadamente 3 meses. A soja é colhida, ainda tem chuva suficiente para você colocar o milho em campo.
e ainda colheu milho, e ainda tem lugares do país que ainda conseguem fazer uma terceira safra. Isso tudo por quê? Por causa das chuvas abundantes que caem dessa precipitação que, em parte, é reciclada pela floresta. Agora, vamos conseguir manter esse que é o nosso principal fator de competitividade, porque, fora isso, eu imagino que para essas pessoas terem essa opinião, elas têm que estar muito sustentadas, acreditando que o melhoramento genético vai trazer solução, que a gente vai conseguir aí cultivares de soja, milho, que sejam resistentes a secas, resistentes à chuva, que a gente vai conseguir aumentar a irrigação, mas a gente tem dinheiro para isso, o governo vai subsidiar todo esse aumento de irrigação. Existe recurso hídrico, como eu falei, para isso. A gente tem estudos mostrando que o melhoramento da soja no Brasil já está atingindo o seu máximo para as regiões tropicais. Então, eu acredito que é falta de leitura mesmo, esse tipo de declaração. Está aqui o que você está falando. Esse gráfico eu mostro várias vezes aqui, é o mapa do que está acontecendo na Amazônia. É desesperadora a situação da Amazônia. Vocês veem, a área em vermelho é a área desmatada. 24% da Amazônia. Há estudos que indicam que talvez seja irrecuperável a situação da Amazônia. E aí você vai ver, sabe qual é o índice de desmatamento nas regiões indígenas? 1,5%. Olha isso aqui, gente. Onde tem essas pequenas fronteiras aqui em verde, são as áreas indígenas. Veja aqui, o leste, sudeste da Amazônia, a condição avermelhada de desmatamento. Então, vem como as áreas indígenas são as áreas que garantem a proteção da floresta. Esse mapa é muito impressionante, né, Jamil? Muito impressionante. É impressionante, Mauro, e principalmente se a gente for considerar, e me vem um dado à cabeça, que só considerando 2019 a 2022, 95,7% do total desmatado no país foi destinado à pastagem. Agora, me diga, nós precisamos ter um outro paradigma de desenvolvimento, porque nós vamos continuar desmatando para colocar pasto e colocar soja, né, enquanto nós temos um potencial ecológico de provisão de serviços ecossistêmicos que é gigante, eu diria que um dos maiores do planeta. Então, eu acho que é uma forma retrógrada, de fato, de ver o passado, a gente imaginar que riqueza é soja e gado. Não estou dizendo que a produção agrícola ela não é importante, muito pelo contrário, eu consumo soja, eu consumo carne, apesar de ter um pouco essa consciência, todos nós, em certo momento, dependemos dessa cadeia, e o Brasil depende do agronegócio. O negócio é que a gente não consegue sustentar isso por muito tempo mais. E aí vai chegar lá na frente... mas eu não sabia, ou a gente não se preparou. Bom, a gente está dizendo isso antes justamente para o país se adaptar. Se ele não está se adaptando, ele está entregando de mãos beijadas para que outros países possam assumir essa liderança, que é o que o Brasil tenta fazer hoje. Rebeca, quer encerrar nossa conversa? Traz uma questão mais, por favor. Quero sim, Ademiro. Para a gente encerrar, então, qual é a perspectiva do agro brasileiro diante das evidências científicas que mostram que, de fato, o desmatamento afeta as chuvas nessas regiões produtoras? Existe uma mudança de opinião? Existe uma tentativa de mudanças nas práticas por conta desse agro? O que a gente tem hoje de discussão, de medidas para preservar o meio ambiente? Olha, nós temos avançado muito na discussão dos impactos econômicos, justamente pelo que eu disse anteriormente para vocês, né? Se a gente não colocar ali no papel, né, por exemplo, nosso último estudo calculou que aproximadamente $1 bilhão por ano podem ser perdidos devido ao desmatamento da Amazônia, isso para o agronegócio. Esse tipo de informação chamou a atenção da mídia. Se você for pesquisar no Google o nosso estudo que foi publicado, nenhuma chamada fala de redução de chuva. A maioria das chamadas, elas falam sobre desmatamento causa ou causará impactos de tantos bilhões para a agropecuária.
Então, o debate ele tem sido guiado nesse sentido. É a forma que a gente tem encontrado de fazer que a nossa ciência seja ouvida, né? Eu tenho visto alguns avanços, por exemplo, a gente citou a questão do Cerrado, né? A situação do Cerrado é extremamente delicada, é extremamente preocupante, porque a Amazônia ainda tem muitas chuvas, o Cerrado ainda cai menos chuva, então qualquer efeito na chuva já é o suficiente para inviabilizar a agricultura, né? E o governo lançou há pouco tempo o plano de controle e desmatamento do Cerrado, o PP Cerrado, né, na tentativa de conseguir reorganizar toda essa questão do combate e controle que ele fez na Amazônia, que tem tentado fazer na Amazônia. Então, existem alguns movimentos, mas como o Mauro citou, essa tentativa do Congresso amanhã de derrubar os vetos, isso para mim soa como um checkmate negativo diante de tudo que a gente está tentando avançar. Sabe, a gente é uma forma da gente retroceder todo esse avanço que nós conseguimos com base em muita luta ao longo desse primeiro semestre para reduzir o desmatamento da Amazônia, lançando o PP Cerrado, lançando outros vários programas. Se a gente realmente chegar nessa situação de não ter as terras indígenas valorizadas da forma com que elas são, porque os verdadeiros guardiões da floresta são os povos tradicionais. Tá? Não só indígenas, como também quilombolas e ribeirinhos. Então, se nós não damos condições para esses povos protegerem a floresta, vamos entregar tudo, então, para a soja e para o milho e vamos transformar esse país em um imenso campo de soja e milho que não dura aí nos próximos 20, 30 anos. Legal. Valeu, Argemiro. Nossa, muito, muito bom. Se você topar, arranco, Rebeca, já um compromisso teu, Argemiro Teixeira Leite Filho, você mencionou 2 estudos que vocês estão finalizando. Se você topar esse compromisso, me avisa, temos agora o WhatsApp um do outro, um pouco antes desses estudos saírem, para você voltar aqui e apresentar os resultados. Acho que seria muito importante, muito importante. Claro. E são estudos que vão diretamente nessa linha. Posso dizer assim por alto, que já dando aí um spoiler, nós mostramos que mais de 30% das áreas agrícolas hoje no Cerrado, teoricamente, estão ultrapassando o limite de condições climáticas ótimas para a gente produzir. Então, imagina o impacto disso na economia. Né? Esse que é o ponto. Obrigado, pessoal, por abrir esse espaço aqui para a gente falar sobre isso. Além do que, né, Rebeca, esse sotaque mineiro é uma música muito gostosa e agradável aqui para os nossos ouvidos. Valeu, viu? Obrigado. Isso mesmo, Argemiro. Obrigada. João.